Após um breve intervalo, vamos retornar à nossa 20ª sessão ordinária virtual de 9 de novembro de 2020. Anuncio para julgamento o processo de recurso número 13212/2018, aí 2018-06545. Recorrente Soleil Comércio de Ótica Limitada, recorrido seja o relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Com quem está a palavra? Bom dia, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, dar boas-vindas aqui ao doutor Alexandre, que retornou de férias, né? Doutora Eliane aqui, que está conosco novamente, doutora Neline, doutor Rafael, substituindo aqui o nosso digníssimo doutor Biratã, seja muito bem-vindo. Doutora Silvana também, que nos ajuda aqui, né, doutora Silvana? Falar em todo mundo, deixar de falar da senhora, é um absurdo. Bom, senhores, esse processo, ele trata da acusação de falta de recolhimento de ICMS antecipado decorrente de aquisição interestadual de mercadorias. Segundo o relato do auto de infração, o acusado deixou de recolher ICMS antecipado referente aos meses de abril, junho a dezembro de 2016, janeiro, março, maio a outubro de 2017 e janeiro de 2018, conforme ações fiscais Citran números 2017 5138540 e 2017 8302171, tendo infringido o artigo 767 do decreto 24569/97, com penalidade prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 6.158,24 e multa no valor de R$ 3.079,05. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto de infração por entender que houve cerceamento ao direito de defesa, pois a fiscalização não apontou quais mercadorias entraram sem o pagamento do ICMS antecipado, limitando-se apenas a apresentar um totalizador de valores. Afirma ainda que a defendente já sofreu fiscalização anterior sobre o mesmo período autuado, e que, por força do disposto do artigo 819 do decreto 24569 de 97, essa ação fiscal só poderia ser repetida mediante ato do secretário da Fazenda. No mérito, defende que, em atenção ao princípio da verdade material, não bastava ao diligente agente fiscal ter verificado que o ICMS antecipado não havia sido recolhido. Na verdade, deveria ter verificado se o ICMS não foi devidamente pago nas operações de saída subsequentes, pois a impugnante sempre recolheu o ICMS referente às suas operações e que, caso tenha deixado de recolher o ICMS antecipado, com certeza o ICMS devido foi pago nas operações subsequentes, e que, se assim não for, a defendente teria que pagar 2 vezes o mesmo imposto. Requer ainda, caso se entenda pela procedência do auto de infração, que seja aplicada a penalidade prevista no artigo 878, inciso 8º, a linha D do decreto 24569, ou seja, multa de 200 ofícios referente a outras faltas decorrente ao não cumprimento das formalidades previstas na legislação, para as quais não haja penalidade específica. O julgador de primeira instância afasta as nulidades suscitadas, né? E aqui ele anexa no julgamento as ações fiscais do Citran, afastando aquela primeira nulidade suscitada. E em relação às ações fiscais, ele coleciona também uma consulta à tela do CAF, onde mostra realmente que a empresa teve 2 ações fiscais nesse período, mas que a primeira ação teria sido essa. Então, a ação subsequente é que seria motivo de repetição, mas que me parece que não foi lavrado auto de infração, que a empresa recolheu espontaneamente. Então, não seria o caso desse argumento. E julga procedente todo o auto de infração. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular. O parecer da assessoria tributária entende que a atuação carece de provas que possibilitem ao acusado exercer plenamente seu direito à ampla defesa, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento, reformando a decisão em unidade do auto de infração. E aqui o fundamento do parecer
é em função exatamente do que foi apresentado por ocasião da lavratura do auto, né? A autoridade atuante, ao notificar a empresa, apresentou somente um quadro. Se os senhores puderem consultar o processo, naqueles termos formais, é o segundo termos formais que tem na página 7, seria na página 7 do processo, e aqui a autoridade autuante colacionou aos autos uma tela referente ao sistema Citran, né, com vários períodos de referência e os valores, né? E nesses valores, assim, você não tem nenhuma referência aos documentos fiscais. Essa tela que foi apresentada ao contribuinte por ocasião da notificação do auto de infração, né? Então, assim, realmente, até já antecipando um pouquinho aqui o relato, o doutor Rafael ficar mais à vontade até para fazer essas manifestações, eu tentei consultar aqui no processo as ações fiscais do Citran, que foram anexadas pelo julgamento de primeira instância. Mas elas não batem em valores com o valor que foi lavrado no auto de infração e nem em quantidade de documentos fiscais, né? Porque, ao todo, nessas duas ações, só está sendo cobrado 6 notas fiscais nas ações relacionadas ao Citran, que dá o valor aproximadamente de 3 mil e poucos reais de ICMS antecipado. E aqui no auto de infração, tem diversos lançamentos, acredito que mais de 20, né, notas fiscais pequenas, que aparecem aqui, vários diferentes, e o valor é bem superior, em torno de 6 mil reais. Então, por isso, entendeu a parecerista por opinar pela validade do auto de infração. E é esse, presidente, o breve relato. Obrigado, doutor Henrique, pelo relato. Para falar do doutor Rafael, procurador do Estado. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. Presidente, de fato, que a gente observa é que não é possível identificar os documentos fiscais que foram objeto da autuação, né? Uma autuação de ausência de recolhimento do ICMS antecipado. E aí o que exige para nós é justamente a possibilidade do contribuinte poder contraditar isso e dizer assim, olha, esses produtos não se submetem ao antecipado, né? Ao enquadramento legal do recolhimento antecipado, coisa do tipo. Então, de fato, o recorrente ficou inviabilizado de exercer o seu plano de direito de defesa em razão de não poder identificar as chaves, as notas fiscais que foram objeto desse levantamento, né? Então, presidente, em consonância com o parecer da SEAP, eu vou opinar no sentido de que seja reconhecida, declarada a nulidade da autuação. Obrigado, doutor Rafael. O processo está em discussão. Quem se habilitou foi a doutora Jusileide. Com a palavra, doutora Jusileide. Bom dia a todos novamente, senhores conselheiros, doutor Henrique. Então, assim, só ratificando o que foi dito pelo procurador, não há prova material, é isso? Não há prova material de que é referente a esse auto de infração. Esse é somente o meu questionamento. É isso, doutor Henrique, para a gente poder considerar a nulidade do auto de infração. Na realidade, aqui, doutora Jusileide, o auditor acostou aos autos uma tela, né, do sistema Citran da Cefaz com diversas operações, né, onde existe realmente o débito do ICMS antecipado. Mas, ao meu ver, aqui houve digamos assim, uma falha no sentido de não especificar que documentos essas operações estão se referindo, né? E isso, assim, acredito até que exista realmente esse débito, mas o que compromete realmente é o direito de exercer a defesa do contribuinte, né? Que ele não pode aqui trazer aos autos, de repente ele pagou parte dessas notas, ou algum desses pagamentos são indevidos, né? Então isso realmente tolhe o direito dele no sentido de argumentar nesse sentido, né? Então, por isso que a parecerista, no caso a doutora Mônica, entendeu, e o doutor Rafael também, no sentido de optar pela nulidade do auto de infração. Esclarecido, doutor Henrique, muito obrigada.
Processo em discussão, que deseja falar alguma coisa? Sem discussão? Então vamos votar. Um voto sobre o relator? Presidente, eu voto por receber o recurso ordinário, né? Dar-lhe provimento e reformar a decisão declarando a nulidade do auto de infração, em função do cessamento do direito de defesa. Doutora Elineide? Com o relator. Doutora Resplande? Com o relator. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, com esse recurso, dá provimento para a reforma da decisão coordenatória de primeira instância, declarar a nulidade do feito fiscal nos termos do conselho relator e em conformidade com o parecer da assessoria adotado pelo representante da doutora Peixoto. Esta é a decisão. Senhores, só anunciar aqui que está disponibilizado para leitura e averiguação as resoluções 2/21/2018, atacada a relatora Maria de Lourdes, e o processo 1/864/2018, ISE Táxi Aéreo, de lá, a conselheira Helena Resplante. Então, os senhores podem verificar se tem alguma inconsistência ou não, para depois procedermos à assinatura. Então, verificado aqui, cumprimos a nossa pauta de hoje, a nossa sessão está encerrada, julgamento pedido, mas está aberto para assuntos gerais. Silvana, já pode encerrar a gravação. Sim, doutora Jusileide. Só uma pergunta. No processo da doutora Elineide, ficou constatado que o auto se refere à aplicação do 12333M, como assim? Eu fiquei na dúvida. Isso, né? Foi procedente, sim. Ok. Obrigada. Mais alguma objeção? Não. Se não houver assuntos gerais, declaro encerrada a sessão e todos estão convocados para amanhã, às 8h30, iniciar a sessão, a 30ª